E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa série de áudios falando sobre o cacau sagrado e nesse episódio eu vou falar exatamente sobre a origem do termo cacau sagrado aqui no sul da Bahia. Nas minhas pesquisas e nos meus trabalhos que eu faço há aproximadamente 30 anos, eu algumas vezes ouvi falar sobre o cacau sagrado, mas digo para vocês que naquela época, quando eu era criança ou adolescente, eu não dava uma devida atenção para esse termo, até porque naquela época eu não me preocupava nem me importava muito com o assunto como eu me importei a partir dos 25 anos de idade. Então era comum aqui na nossa região, na região oeste de Ilhéus, do município de Ilhéus, as pessoas falarem sobre o cacau como substância terapêutica, né? Que o cacau servia para principalmente para um tratamento que era chamado de melancolia. Melancolia era o que hoje chamamos comumente de depressão. Naquela época, as pessoas que apresentavam quadros de melancolia eram tratadas basicamente com produtos naturais, até porque não tinha tratamento médico assim disponível. Os casos mais graves eram tratados realmente até como, naquela época, obviamente, como loucura, né? Algumas pessoas eram até internadas quando apresentavam quadros mais agudos de depressão. E eu me lembro que minha avó, Dona Cabocla, que era uma descendente direta de indígena, ela preparava uma bebida e as pessoas que apresentavam naquela época, né, quadro de depressão, recorriam à minha avó, que ela preparava essa bebida e a pessoa tomava. Eu me lembro de ter levado essa bebida que minha avó preparava com cacau e para diversas pessoas, algumas, a maioria assim, amigas, vizinhos, pessoas aqui da comunidade, que minha avó preparava aquela bebida ali e a pessoa tomava. E foi dessa época aí que surgiu exatamente a ideia que as pessoas chamavam aquele tratamento de cacau sagrado. Quando eu comecei a me interessar pelo tema de tratamentos naturais e curas ancestrais, eu digo para vocês que eu não entendia naquela época a função do cacau como tratamento terapêutico. Até porque ele é pouco utilizado aqui no extremo sul da Bahia, aqui no sul da Bahia e extremo sul da Bahia. O tratamento com o cacau, ele é mais utilizado realmente na Amazonas, né, na floresta amazônica e no estado da Amazônia brasileira. Obviamente nós temos aqui alguns indícios, né, algumas digamos assim, participações de usos terapêuticos do cacau, mas muito restritos. Basicamente, a gente encontra aqui a utilização do cacau como terapia nos centros de Umbanda e de Candomblé. Fora disso, a gente quase não encontra pessoas que utilizem o cacau como um instrumento terapêutico. Então, reportando ao tratamento lá que minha avó fazia, eu costumo dizer aqui para os meus alunos que naquela época eu era o único neto que tinha interesse de ver o preparo da bebida do cacau sagrado. E os demais netos que moravam lá com minha avó, talvez a gente tivesse até por questão de ignorância e também por causa da idade, né? A gente não dava muito valor àquele tratamento, que eu até considero normal para uma criança e um adolescente, mas mesmo assim eu era o mais interessado, porque eu sempre tive uma predisposição para tratamentos naturais e sempre fui muito questionador em relação a curas e tratamentos. Então eu gostava sempre de ver minha avó preparando aquela bebida que era famosa aqui na região. Eu me lembro até de uma mulher, de um juiz de direito lá de Ilhéus, que sofreu de uma crise depressiva e tentou suicídio. E minha avó na época lavava roupa para uma mulher que era amiga desse juiz. E esse juiz veio aqui na casa de minha avó e pediu para minha avó preparar duas garrafas, né, que chamava de garrafadas do cacau sagrado. E eu me lembro que com 15 dias esse homem veio aqui. E naquela época, né, não existia o que hoje nós chamamos de cesta básica. Esse homem veio com o fundo do carro, que só tinha ele dentro do carro. Ou era uma variante, um carro antigo, né? O que tinha
o espaço era de comida, de carne, bebida, enfim, biscoito. O homem chegou entusiasmado e doou aquilo para minha avó, que não cobrava para fazer a bebida do cacau sagrado. E aquele homem chegou empolgado e trouxe mais alguns ingredientes para minha avó fazer a bebida, porque a mulher dele tinha melhorado de forma magistral. Passados uns 30, 40 dias, essa senhora veio na casa de minha avó, bem vestida, bem arrumada, com as amigas dela. Até hoje me lembro que vieram em uma Kombi, eu acho que era uma Kombi da Santa Casa, senhora de caridades que vieram e trouxeram roupa e brinquedo para as crianças, alimentos, tudo por conta da melhora daquela senhora que bebeu a bebida que minha avó fazia, chamada cacau sagrado. Há uns 20 anos, quando me mudei para São Paulo, eu comecei, já tinha feito alguns trabalhos aqui na área de terapia natural, comecei a me interessar mais pelo cacau sagrado. E lá em São Paulo, né, na região onde eu morava, eu fui fazendo uns cursos, né, junto com um cidadão, um professor, o seu João, me ensinou muita coisa. É uma pessoa que me ensinou provavelmente em torno de 30% a 40% do que eu sei, eu aprendi com ele. E eu falei para ele sobre o cacau sagrado, a bebida, o cacau sagrado. E isso eu falei para ele também para que servia. E ele, devido aos seus contatos, me colocou em contato com algumas pessoas lá da Amazonas, e essas pessoas me passaram outras informações sobre os banhos, né? Banhos com folha de cacau seca, com folhas verdes, banhos com a flor do cacau, banho com a casca do cacau, a casca do fruto, chás com a casca do caule, com a raiz do cacau. Eu estou falando cacau porque é normal chamar o cacaueiro, a planta de cacau. Então, a gente sempre usa essa terminologia. E aí, eu lá em São Paulo, comecei a preparar o cacau sagrado e comercializar, né, com algumas pessoas. Olha, graças a Deus, tem sido um sucesso. É uma bebida muito energética, né, com uma usabilidade muito boa, principalmente para pessoas que têm problema de depressão, pessoas que têm problema de fraqueza, de desânimo, até falta de libido, apetite, ou então até mesmo vontade, né? Tem pessoas que realmente têm uma falta de vontade, que não tem vontade de fazer exercício físico, que não tem vontade de estudar, que não tem vontade de fazer nada. E a bebida do cacau sagrado realmente é muito, muito, muito boa. Então eu comecei a fazer esse produto lá em São Paulo, e como eu vinha aqui para a Bahia 2, 3 vezes ao ano, eu sempre que chegava aqui fazia alguns comentários sobre essa bebida e o seu uso medicinal. Como eu disse, basicamente somente as pessoas mais antigas e ligadas ao candomblé que conhecem essa bebida, esse remédio. O pessoal mais jovem não conhece. Aqui na nossa região, depois de 5 anos de pesquisas, eu só encontrei 3 pessoas. Provavelmente existem, mas eu não encontrei. Eu só encontrei 3 pessoas que sabiam fazer a bebida do cacau sagrado, e basicamente para as pessoas que estavam com os sintomas de melancolia, né, de tristeza profunda, de depressão, enfim. Eu encontrei 2 pessoas no município de Ilhéus e uma no município de Ibirapitanga. As 2 pessoas aqui do município de Ilhéus, uma tem 92 anos de idade, ela tem alguns lapsos de memória e tal, e uma outra que é uma senhora ligada à Igreja Católica, que na época, na década de 70, ela trabalhou com um padre holandês que trabalhou aqui em Ilhéus, e esse padre era entusiasta dos tratamentos naturais, e ele tinha feito algumas anotações sobre a utilização como no uso terapêutico. E essa senhora lá de Ibirapitanga foi que eu também encontrei, que ela me deu algumas informações. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós estamos agora disponibilizando a receita, né? Nós vamos disponibilizar a receita do cacau sagrado, como é feito, por que nós não utilizamos o cacau comercializado, industrializado, todo o processo de coleta desse cacau, do preparo, da secagem, moagem e do preparo da bebida em si, como a pessoa deve tomar, quem pode tomar, quem não pode tomar,
quais são as doses por pessoa, quais são os dias, as luas, os períodos indicados ou não. Enfim, nós vamos tentar colocar nessa série de vídeos exatamente ensinando como é que se prepara o cacau sagrado. Obviamente que o cacau sagrado não é uma bebida alucinógena, o cacau não tem essa propriedade. Então, eu tenho visto na televisão, no YouTube, muitas pessoas falando sobre uma técnica chamada de cacau medicinal, cacau, medicina do cacau, cerimônia do cacau, que são realmente interpretações da utilização do cacau. Mas não é o nosso caso. O nosso caso aqui é o uso terapêutico do cacau. Se você conhece alguém que está desanimado, que anda muito triste, que quer fazer exercício físico, não consegue, ou então pessoas que até mesmo querem estudar e não conseguem, não tem o ânimo para estudar, se fizer uso do cacau sagrado, essa pessoa em poucos dias vai dar testemunhos da validade da metodologia. Então, se você tem interesse, se você gosta do assunto, se você gosta de técnicas naturais, de tratamentos ancestrais, você vai ter uma grande surpresa participando desse nosso curso aqui. Alguns vídeos serão colocados no curso, mas para facilitar nós vamos fazer uma utilização massiva de áudios, porque nós já vimos que o áudio ele facilita muito a comunicação. Quando a aula precisar mostrar técnicas, tratamentos, enfim, a gente vai para os vídeos, mas nós vamos fazer um treinamento baseado em áudios. Então, você é nosso convidado. Nos próximos dias eu gostaria que você ficasse atento aqui ao nosso canal, porque no Centro Axé Oná nós vamos disponibilizar essas informações, e para aqueles que queiram se aprofundar sobre o assunto, nós iniciaremos agora no mês de maio, no dia 1º de maio, uma turma de iniciáticos do cacau, ou seja, pessoas que queiram conhecer o cacau, sua história, propriedades, como utiliza-se o cacau em tratamentos, em rituais, enfim, nós vamos fazer nós vamos fazer um treinamento bastante prático, mas bastante profundo. Esse treinamento vai durar 4 meses, e aí nós vamos então, após esse treinamento, iniciar o tratamento dos sacerdotes e sacerdotisas do cacau. Então, se você tem interesse, se você gosta do tema, eu gostaria que você ficasse atento ao nosso canal, assistisse esses vídeos e principalmente, além de assistir, enviasse os nossos vídeos, porque a gente vai poder ajudar bastante pessoas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos já 2 turmas formadas de iniciáticos e temos uma turma formada em sacerdotes e sacerdotisas do cacau. São pessoas que já fazem a prescrição do cacau com bastante propriedade, ou seja, já sabem quem pode usar, quem não pode, como é feito, enfim. Então eu aconselho você fazer essa divulgação, ficar atento aqui aos nossos próximos vídeos e esperar iniciar agora a partir do dia 1º, se você tiver interesse de participar do nosso treinamento. É um treinamento muito bom. Nos próximos dias eu vou detalhar esse treinamento aqui, e se você tiver interesse, você vai poder participar da fase de iniciáticos e iniciáticas, ou seja, pessoas que querem iniciar. Se você já tiver um conhecimento, já for uma terapeuta que já utiliza o cacau, já tem conhecimento da medicina do cacau, da cerimônia do cacau, aí nesse caso a gente recomenda que você já faça o treinamento de sacerdote. Mas para tal, obviamente, você vai precisar passar por uma entrevista conosco, para a gente avaliar o seu grau de conhecimento e saber se você já pode iniciar ou não esse treinamento nesse nível aí. Por enquanto, nós estamos com esses 2 níveis, de iniciáticos para as pessoas que querem começar e de sacerdote para as pessoas que já têm conhecimento, algumas técnicas, algumas práticas e querem evoluir para poder atuar como terapeutas,
e fazer a indicação do cacau como elemento de cura, tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Roberto Carlos Rodrigues, eu sou um dos pré-leitores aqui do Centro Axé Uná e, com fé em Deus, nos veremos nos próximos dias. Muito obrigado e até breve.